Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, são todos muito bem-vindos à nossa Casa Espírita no YouTube, Chico Xavier Caridade e Luz. Usem nossos passes, tratamentos, preces, tudo para edificar, levar a quem não tem uma casa espírita próxima, ensinamentos, mensagens edificantes, cirurgias espirituais, que você faz de uma outra forma que o meu mentor traz, mas ajuda muita gente. Nos comentários eu vejo quanta gente é beneficiada. Mas o assunto em pauta hoje é sobre uma mensagem de Emmanuel. Então, quem puder se inscrever aqui, gostar dos nossos vídeos, se tiver necessidade de uns tratamentos, passes, e fazer esse canal levar a mais pessoas as benesses do nosso amado mentor espiritual, dessa casa espírita. Nossa gratidão. Quem puder se tornar membro também, com uma contribuição, ajuda muito para os nossos equipamentos. Mas vamos falar de Emmanuel, em uma mensagem psicografada por Chico Xavier em 1961. Ela se encontra no livro Justiça Divina, no capítulo 52. Nos fala de guerra de extermínio, causada por conflitos ideológicos entre nações, as nações mais poderosas do mundo, que entrarão em lutas bem... Então, segundo Emmanuel, nuvens de ódio se espalharão pela nossa psicosfera. Eu vou colocar aqui para vocês o áudio, para vocês ouvirem esse texto, e depois vou ouvir parágrafo por parágrafo, dando uma esclarecida, porque tem muitas palavras dentro do texto que são complicadas. Emmanuel, para nós espíritas, ele participou da codificação e realmente escrevia com uma forma bastante linda, complexa, mas com uma profundidade extrema no que ele traz. Então, eu peguei muitas palavras e trouxe para a atualidade, porque dentro desse texto tem muita coisa que, se eu colocar agora as palavras, os seus sinônimos, os seus significados, vocês vão avaliar o texto do que Emmanuel diz sobre o nosso atual contexto planetário. Meu mentor já vem pedindo preces para o planeta, então que todos nós possamos sempre estar em prece. Isso não é um vídeo alarmista, nós temos a obrigação de estar levando a vocês bem as verdades, o que está acontecendo, e nós, espíritas, somos cientes que estamos em transição planetária e coisas acontecerão. Então, as nossas preces para a psicosfera planetária ajudam muito. Então, ouçam agora e depois eu vou ouvir parágrafo por parágrafo comentando esse texto, Porque é um texto de 1961. Se ele fosse anterior a 61, a gente poderia até pensar que ele estaria falando da Segunda Guerra Mundial. Mas como é pós a Segunda Guerra Mundial, 61 para cá tem o quê? 70 e poucos anos? 72 anos? Então, há 72 anos atrás, Emmanuel escreveu isso, que a conjuntura atual nos coloca exatamente nesse contexto. Se fosse na época de Hiroshima, a gente poderia imaginar o Holocausto, a bomba de Hiroshima e Nagasaki, nuclear, mas não é. Então é para a atualidade. E eu vou esclarecer, vou colocar agora para vocês. Vocês ouçam e depois vamos aos esclarecimentos. Ouçam bastante atenção, que eu vou explicar muitas palavras que eu tive que trazer ela para poder dar um esclarecimento maior. Minha gratidão a todos. Ouçam. Ante os mundos superiores. Quando nos referirmos aos mundos superiores, recordemos que a Terra, um dia, formará entre eles por instância divina. Atualmente, no entanto, apesar das magnificências que laureiam a civilização em todos os continentes, não podemos aliar-nos do preço que pagará pela promoção. Sem dúvida, os campos ideológicos da vida internacional entrarão em conflitos encarniçados pelo domínio. As nuvens de ódio que se avolumam
na psicosfera do planeta, rebentarão em tormentas arrasadoras sobre as comunidades terrestres. Contudo, as vibrações do sofrimento coletivo funcionarão por radioterapia na esfera da alma, sanando a alienação mental dos povos que sustentam as chagas da miséria em nome da ideia de Deus e daqueles outros que pretendem extirpá-las, banindo a ideia de Deus das próprias cogitações. Engenhos de extermínio desintegrarão os quistos raciais e as cadeias que amordaçam o pensamento, remediando as agonias econômicas da humanidade e dissipando as correntes envenenadas do materialismo a estender-se por afrodisíaco da irresponsabilidade moral. Enunciando, porém, semelhantes verdades, é forçoso dizer que não somos profetas do belicismo nem caçantas do terror. Examinamos simplesmente o quadro escuro que as nações poderosas organizaram e que lhes atormenta hoje os gabinetes de governança, ainda mesmo quando se esforçam por disfarçá-lo nos banquetes políticos e nos votos de paz. E ao fazê-lo, desejamos apenas asseverar a nossa fé positiva no grande futuro, quando o homem, superior a todas as contingências, respirar, enfim livre dos polvos da guerra que lhe sugam as energias e lhe entornam inutilmente o sangue em esgotos de lágrimas. Abrindo as estradas do espírito para essa era de luz, abracemos a charrua do suor pela vitória do bem, seja qual seja o nosso setor de ação. Obreiros da imortalidade, contemplaremos os habitantes da terra a emergirem de todos os escombros com que pretendam sepultar-lhes as esperanças, elevando-se em direitura de outras plagas do universo. E enquanto nos empenhamos cada vez mais em largas dívidas para com a ciência que nos rasga horizontes e traça caminhos novos, vivamos na retidão de consciência, fiéis ao Cristo, no serviço incessante de burilamento da alma, na certeza de que, se a glorificação chega por fora, a verdadeira felicidade é obra de dentro. Emmanuel. Então agora, que todos já ouviram, eu vou começar a comentar aqui. Ante aos mundos superiores, reunião pública de 21/8/1961, primeira parte, capítulo 3, item 11. Francisco Cândido Xavier, livro Justiça Divina, que é um estudo e dissertação em torno da obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, ditado pelo Espírito Emmanuel. Emmanuel que disse isso tudo. Então vamos agora, parágrafo a parágrafo, fazendo esclarecimento. Ele começou, né? Quando nos referimos aos mundos superiores, recordamos que a Terra um dia formará entre eles, entrará, né? Nessa transição, nós estamos, em sequência, chegaremos a isso. Por instância divina, permanência, né? Atualmente, apesar da magnificência, grandiosidade, que laureiam, ornamentam a civilização em todos os continentes, não podemos aliar-nos, nos distrair do preço que pagará pela promoção. Então, nós não devemos nos distrair do preço que a Terra vai pagar nessa transição planetária, nessa conjuntura toda do planeta. Desculpa. Sem dúvida, os campos ideológicos da vida internacional entrarão em conflitos encarniçados, trazendo para os dias de hoje, sanguinários, pelo domínio. As nuvens de ódio que se avolumam, aumentam na psicosfera do planeta, rebentarão. Então, rebentarão significa farão em pedaços, né? Tormentas arrasadoras sobre as comunidades terrestres, sobre o planeta. Contudo, as vibrações do sofrimento coletivo funcionarão por radioterapia na esfera da alma. Então, esse sofrimento coletivo de todo o planeta vão funcionar como uma radioterapia, um tratamento para aquela doença câncer da alma, sanando a alienação mental dos povos que sustentam as chagas da miséria em nome da ideia de Deus. Aí eu acho que ele já se relaciona a muitos desses povos que, né, sofrem, têm Deus no coração, mas pregam uma religião bárbara,
mesmo tendo Deus, todos temos Deus, mas eles são mais exaltados, vivem em guerra, chamadas guerras santas, né? E aqueles outros que pretendem extirpá-las, banindo a ideia de Deus das próprias cogitações. Então, isso significa um conflito, como eu acabei de dizer, né? Guerra santa, conflito. Vamos colocar aqui dois exemplos. Israel, judeu, Palestina, muçulmano. Conflito também, né? Uma guerra que são religiões, todos ali. Tem Jerusalém, né? Jerusalém é onde temos três religiões que frequentam, que são os judeus, os muçulmanos e nós católicos, né? Católicos e, no caso, todos cristãos de todas as matizes também. Então, onde se conclui 3 religiões. Jerusalém, né? Engenhos de extermínio desintegrarão os quistos, né? Ele usou quistos, tumores. Engenhos de extermínio, armas nucleares. Desintegrarão os tumores raciais e as cadeias que amordaçam o pensamento, remediando as agonias econômicas da humanidade e dissipando as correntes envenenadas do materialismo, a estender-se por afrodisíaco da irresponsabilidade moral. Outra pegada. Materialismo. Hoje o mundo é materialista. O ser humano só pensa em dinheiro. O ser humano não é o que Jesus nos ensinou. Amai-vos uns aos outros como eu os amei. O ser humano, por exemplo, aqui perto do Brasil, Venezuela, tem a Guiana. Descobriram ouro, petróleo na Guiana. Tem uma parte da Guiana chamada Essequibo. A Venezuela, dia 3 agora, hoje eu acho que é dia 28, dia 3 de dezembro, vai fazer um plebiscito para o povo aprovar a invasão aqui do nosso lado. Porque ele não tinha interesse nenhum, mas quando se descobriu petróleo e ouro, é a ganância humana que nos destrói. Irmãos e irmãs. Mas, continuando aqui. Enunciando, porém, semelhantes verdades, é forçoso dizer que não somos profetas do belicismo. Então, Emmanuel diz que não é profeta do belicismo. Então, quer dizer, eu trouxe isso para nós, defesa de guerra, de atos bélicos. Ele não é profeta de guerra, de atos bélicos. E nem Cassandras do terror. Ele também não se diz aqui Cassandra do terror. Quer dizer, ele coloca palavras bem mais rebuscadas aqui para que nós possamos pegar isso de uma forma mais amena mesmo. Então, examinando simplesmente o quadro obscuro que as nações poderosas organizam e que lhes atormenta, hoje os gabinetes de governança, ainda mesmo quando se esforçam para disfarçá-lo em banquetes políticos e nos votos de paz. Então, como nós hoje em dia podemos ver esses gabinetes de governança, a ONU, Organização das Nações Unidas, não resolve nada nas guerras. Então, vão lá, conversam e as guerras continuam. E pensando aqui, é gasto tanto dinheiro com material bélico, com armas, né? Se eu somar, são trilhões de dólares, esse planeta não teria ninguém passando fome. Isso eu garanto. Mas a ganância humana, o ser humano tem que aprender. Ou se aprende pelo amor ou pela dor. Esperamos que seja pelo amor, é a nossa torcida, né? Então, e ao fazê-lo, desejamos apenas assegurar, garantir que a nossa fé positiva no grande futuro, quando o homem, superior a todas as contingências, casualidades, respirar, enfim, livre dos povos, né, livre das sociedades, da guerra, que sugam as energias e lhes atormentam
inutilmente o sangue em esgoto de lágrimas, abrindo estradas do espírito para essa era de luz. Abracemos a churrua, outra palavra, a lavoura do suor, traduzindo, a churrua do suor, pela vitória do bem, seja qual seja o nosso setor de ação. Então, nós, irmãos espíritas, nosso setor de ação nós somos 30 milhões no Brasil, entre espíritas e simpatizantes. Nossas preces, nossa vibração, nossa energia e nosso entendimento da encarnação, reencarnação, de como as coisas são, nós temos que vibrar positivo o máximo possível. Eu acredito, por tudo que já sei e me foi dito, que o Brasil, dentro de tudo isso, se acontecer algo mais grave, ele não vai ser tão atingido, mas ele vai ser a casa de resgate dos povos atingidos. Então, nós temos que estar preparados para receber muita gente, porque somos um celeiro de muita comida e, se acontecer algo, muitos locais do planeta passarão anos, mas centenas de anos, para que essas áreas possam ser cultivadas pela radiação. Então, nós aqui vamos ensinar aos irmãos o que é o espiritismo, a reencarnação, que foi retirada da Bíblia, e como funciona esse vai e vem evolutório, que nós já sabemos. Nós, obreiros da imortalidade, contemplamos, os habitantes da Terra em emergirem de todos os escombros. Então, aqui ele praticamente diz que algo pode acontecer mesmo, escombros, com que pretendam sepultar-lhes as esperanças, elevando-se em direitura, elevando-se em direção, novamente, as plagas são regiões do universo. É que eu tenho grupo, canal e tudo, esqueci de desligar. Enquanto nos empenhamos cada vez mais... meu Deus. Silêncio, meu amigo. Enquanto nos empenhamos cada vez mais em largas dívidas para com a ciência, que nos rasga horizontes e traça caminhos novos, vivamos na retidão da consciência, fiéis ao Cristo, no serviço incessante do burilamento, refinamento da alma, refinamento de nossa alma, do nosso espírito, na certeza de que, se a glorificação chegar por fora, a verdadeira felicidade é obra de dentro. Emmanuel. Para terminar, desculpa o vídeo longo, né? É isso, meus irmãos, minhas irmãs. Emmanuel traz aqui grandes verdades atuais, né? Com todos esses conflitos acontecendo após a pandemia, essa transição acontecendo. Então, que nós façamos preces pelo planeta. Eu farei uma aqui agora, porque esse canal é para tratar de todos nós, não é para deixar ninguém apavorado. É simplesmente, pode acontecer? Pode. Depende do livre-arbítrio do homem e deles lá em cima estarem cuidando para que não aconteça. Como o meu mentor disse, que eles estão trabalhando para não acontecer. Então vamos fazer uma prece ao nosso planeta, tá? E encerrar esse vídeo longo. Gratidão a todos que permaneceram até aqui conosco. Senhor, meu Deus, Criador de todo o universo, tende, Senhor, piedade dessa humanidade que perdeu as regras pela ganância. Por mais que tu tenhas mandado seu filho aqui, o homem não aprendeu, Pai. Mas não precisamos de um castigo tão forte. Nós rogamos a Ti, a Jesus, nosso governador, que faça, por menos, essas tormentas que virão nessa transição planetária. Que vossos amados benfeitores consigam implantar dentro das mentes o bem, o amor, a paz, a caridade. Amado Deus,
querido Jesus. Sabemos que podemos passar por momentos difíceis, mas temos a Ti e não tememos por ter a Ti. E saber que ter Jesus, Seu Filho, e Tu, Pai Criador, isso nos acalenta a alma. Então, Pai, que vós possais amenizar a ganância do homem, a sede de poder, o materialismo. Eu só posso pedir. O Senhor é que sabe, pois és o Criador. Então aqui rogo meu pedido, junto com todos os irmãos que assistem o vídeo nessa casa espírita, que assim também o façam, emanando para a nossa psicosfera energia positiva que melhore a egrégora planetária, trazendo mais luz e clareando as mentes humanas. Gratidão a Ti, amado Deus, querido Jesus, e a todos os irmãos de luz. Que assim seja, graças a Ti, meu Pai. Gratidão, irmãos e irmãs. Ficou um vídeo longo, mas é importante esses esclarecimentos. Não se apavorem, mantenham-se em fé, em preces, pois Deus que nos criou sabe o que faz. E Ele não fará nunca nada que será pior para nós. Sempre o melhor, pois Ele só quer o nosso bem. Deus é amor, o amor puro. Jesus. Então aqui nós pregamos essas coisas. O bem, o amor, a paz e a caridade. Gratidão. Que assim seja.